Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte, nesta sexta-feira celebramos Santa Águeda, uma mártir do início do cristianismo. Inicio com você o 4º dia da nossa oração pelos sacerdotes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como motivação para a nossa meditação de hoje, aquela palavra de João 15:14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Nesses dias que nós rezamos pela santificação dos nossos sacerdotes, esta palavra do Senhor nos dá uma direção sobre a vida e o ministério dos presbíteros, dos sacerdotes de Deus, que são homens tirados do meio dos homens, formados nos nossos seminários e depois devolvidos pela Igreja ao convívio dos homens para ser sinal de Cristo no meio dos homens. O sacerdote é chamado a ser um amigo de Deus, homem próximo da graça do Senhor, homem da intimidade com o mistério. O Papa Francisco, certa vez, disse uma frase muito importante para esta compreensão, que a última luz que o sacerdote deve ver no final das suas atividades diárias é aquela da capela do Santíssimo. Daí que na casa do sacerdote, na casa paroquial, na casa conventual, sempre deve haver aquele espaço para a capela do Santíssimo, onde o sacerdote faz a sua última interlocução do dia com Nosso Senhor, presente e vivo na Eucaristia. O sacerdote amigo de Deus, que cultiva esta amizade com o Senhor, que dialoga com Deus, fará muito bem em fazer acontecer na vida do povo esse diálogo, esta intimidade também com o Senhor. É fácil falar de Deus. O difícil, às vezes, é falar de Deus falando com Deus. O sacerdote é chamado a ser este amigo íntimo de Cristo para fazer aquilo que Jesus quer. Quantas vezes nós já escutamos que o sacerdote não é o detentor do que ele quer fazer, dos seus próprios destinos. O sacerdote escuta Deus e, na obediência à Igreja, realiza a vontade de Deus. O sacerdote não é para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Por isso que sempre nós temos ouvido bonitas reflexões da Igreja, dos dicastérios, dos próprios papas, lembrando que o padre não é um homem que tenha cultivado no coração um projeto pessoal. Aquela música, Aonde mandar eu irei, deve ser o nosso projeto de vida. Onde Deus nos enviar, nós devemos ir. É bonita a obediência do sacerdote porque ela é sinal da sua configuração ao Cristo também obediente ao Pai. A pobreza, a castidade, a obediência, que são virtudes proeminentes do Senhor Jesus, presentes na vida dos sacerdotes, os tornam verdadeiramente homens que reluzem esta claridade de Cristo neste mundo tão obscuro, tão complexo. O que eu digo para você, meu irmão sacerdote, é que nós não podemos abrir mão da nossa identidade. Não é este mundo estranho que está aí,
carregado de ideologias, de tantas visões distorcidas, que vai ditar o que deve ser a nossa personalidade, o nosso ideal sacerdotal, a nossa identidade. O padre tem uma identidade que é construída a partir da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí que a Igreja, na sua teologia, na sua tradição, considera o sacerdote como alter Christus, como aquele que faz as vezes de Cristo, como outro Cristo neste mundo. Isso não é coisa pequena, é coisa muito grande, que nós precisamos acolher dentro de nós numa perspectiva do mistério que é resguardado pela fé. Não podemos analisar o sacerdote a partir dos critérios metodológicos da sociologia, da antropologia ou de qualquer outro ramo da ciência humana social. O sacerdote precisa ser visto a partir da ótica da fé, como grande testemunha de Deus neste mundo. E ser padre é algo bonito, extraordinário. Eu nunca me arrependi da minha vocação, da minha entrega ao Senhor no sacerdócio. Apesar das nossas limitações, que são muitas, das pobrezas humanas que nós ostentamos em nós, das fragilidades, das lacunas, mas o ministério é algo profundo. E quando nós o temos em grande conta, nós sabemos que não pertencemos a nós mesmos e que esta amizade do sacerdote para com Cristo é fundamental para a vivência da sua santidade como bom pastor de Cristo entre os homens. Parabéns, meu irmão padre, pelo seu ministério, pelo seu testemunho, pela sua dedicação como homem humilde, manso, pobre, casto, obediente, que quer seguir com Jesus até o fim, até a morte santa. Deus te faça firme e muito alegre no seu ministério. Vamos partilhar um trechinho da liturgia da palavra de hoje. Neste dia que nós recordamos Santa Águeda, nós temos a antífona da aclamação ao Evangelho de hoje, de Lucas 8,15. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim, perseverantes. Para nós sacerdotes é importantíssimo ter em vista o testemunho dos santos, dos mártires, que foram pessoas perseverantes até o fim. Quem perseverar será salvo. O sacerdote é um homem também que, na amizade com nosso Senhor Jesus Cristo, busca aprimorar a sua salvação pessoal. Não tem sentido o padre que ajuda tantas pessoas no encontro com a sua salvação, se no final da vida vier a perder este grande dom que Deus nos oferece como dádiva, que é a nossa salvação eterna. Os sacerdotes são chamados a ser realmente homens da perseverança, e ao longo da história, nos momentos catastróficos de guerras, sofrimentos, de pestes e tudo mais, os sacerdotes sempre foram guardiães da sobriedade, da humildade, da harmonia. E você, meu irmão padre, é chamado a ser, nesses tempos tão difíceis e opacos, ser sinal desta bondade do divino Salvador entre os homens. O povo precisa de nós. O sacerdote tem relevância, sim. A eloquência do seu testemunho causa a eficácia da esperança no coração de tantas pessoas. Não desanimemos. Amemos o nosso ministério porque ele não nos pertence. Ele é fruto da amizade que Deus tem para conosco e que nos chamou a sermos sinais dele entre os homens.
Portanto, eu repito com você, prezado sacerdote, e vocês, ouvintes que rezam, são chamados a exercer esta grande intercessão pela santidade dos nossos sacerdotes e pela perseverança dos nossos seminaristas, a viver essa palavra que o Senhor nos dá, que nos chama a viver a retidão de coração, para que nós possamos produzir os frutos, sobremaneira, os frutos da perseverança que os mártires ostentaram em seus corações, em suas vidas, até o final. Vamos à nossa oração e eu convido a todos a rezarmos pelos sacerdotes e nós mesmos sacerdotes rezar por nós e pelos nossos irmãos padres, para que juntos possamos formar essa grande pleiade de homens dedicados ao serviço de Deus nesse mundo cada vez mais exigente e carente da presença e da graça de Deus. Vamos fazer esta oração composta por Dom Luciano José Cabral Duarte. Divino Salvador Jesus Cristo, concedei-nos sacerdotes santos, inflamados no fogo de vosso amor, totalmente doados à edificação da vossa Igreja. E vós, ó Maria, Mãe dos sacerdotes, vós que sois a onipotência suplicante, socorrei-os a todos nos trabalhos e dificuldades que se encontram. Virgem Mãe e Rainha dos Apóstolos de Jesus, aumentai nas famílias o respeito e o amor ao sacerdócio, suscitai novas vocações sacerdotais e religiosas, guiai nossos seminaristas para que sejam mais tarde dignos ministros do altar, santos e dedicados pastores do povo cristão, assim seja. Consagro o seu ministério, meu irmão sacerdote, a paixão do Senhor nesta manhã, que tocou também o coração dos mártires, sobremaneira de Santa Águeda. Que Deus fortaleça você sacerdote, no seu ministério. Não se deixe levar pelo cansaço e pela fadiga, mas levante os seus olhos a partir do chamado iluminativo de Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, assim seja. Amém. Pela intercessão da Virgem das Dores e de Santa Águeda, venha sobre todos os sacerdotes e as famílias que têm filhos, sacerdotes seminaristas, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Rezemos pelos nossos sacerdotes, pelos nossos seminaristas e pela perseverança e santidade de todos eles. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.